Se dançar a valsa, eu limpo o salão. A gargalhada de Ricardo Tavares ecoou pelo salão de cristal, forte o bastante para silenciar até mesmo a orquestra. Todos os olhares se voltaram para a mulher de uniforme azul, que segurava um pano de limpeza com as mãos trêmulas. Marina jamais imaginou que aqueles poucos segundos dançando escondida, no canto da festa, mudariam sua vida para sempre. O que aconteceu em seguida deixaria até o milionário sem palavras. 4 horas antes, Marina Alves havia saído de casa, deixando seus 2 filhos dormindo. Pedro, de 7 anos, e a pequena Lia, de apenas 4, descansavam no modesto apartamento de 2 cômodos em Madureira. A mãe os observou por um instante antes de sair. Os cabelos cacheados presos num coque prático, a pele negra iluminada pela determinação de quem carrega o peso da vida e ainda assim segue firme. Marina era o tipo de mulher que chamava a atenção pela elegância natural. Mesmo usando o uniforme simples de trabalho, havia algo nobre em seus gestos. Era mais um fim de semana trabalhando enquanto os filhos dormiam. Mais uma noite longe da família, por necessidade. Aos 30 anos, ela conhecia bem a rotina da sobrevivência. Durante a semana, atuava como recepcionista em uma clínica veterinária no centro da cidade. O salário mal cobria as despesas básicas. Por isso, nos fins de semana, aceitava serviços extras como faxineira em eventos de luxo. Era um mundo completamente diferente do seu, mas que pagava o suficiente para manter vivos os sonhos que o cansaço insistia em apagar. Naquela noite de sábado, o trabalho era no Grande Hotel Copacabana. O evento, a tradicional festa de gala anual da Fundação Tavares, uma celebração pomposa onde a elite carioca se reunia para ajudar causas sociais, ostentando fortunas que poderiam alimentar famílias inteiras por décadas. O salão principal era de tirar o fôlego. Lustres de cristal pendiam do teto como estrelas capturadas, espalhando reflexos dourados sobre o piso de mármore italiano. Mesas redondas cobertas por toalhas de seda branca se alinhavam com perfeição, cada uma decorada com arranjos de orquídeas que custavam mais do que o salário mensal de Marina. Ela conhecia bem aquele tipo de ambiente, o brilho, os perfumes, o luxo, mas sempre de longe. Durante anos, limpou camarins de teatros importantes do Rio. Via as bailarinas se preparando, ouvia as músicas que faziam seu coração acelerar e memorizava cada movimento com precisão quase instintiva. A dança sempre foi sua paixão secreta, mas sonhos não pagam contas nem curam tosse de criança. Enquanto organizava as últimas taças do buffet, certificando-se de que cada copo estava no lugar exato, uma valsa começou a tocar. Danúbio Azul, a mesma música que ela dançava sozinha em casa, quando os filhos finalmente dormiam, e ela podia por alguns minutos ser quem realmente era. O som da orquestra preencheu o salão vazio, criando uma atmosfera mágica. Marina parou o que fazia, fechou os olhos e deixou-se envolver pela melodia. Sem perceber, seus pés começaram a deslizar sobre o mármore polido. Não havia plateia. Os convidados ainda estavam no coquetel de recepção, no terraço. Era só ela, a música e a sensação rara de liberdade. Seus braços se moviam com a leveza de quem nasceu para dançar. O uniforme azul de faxineira parecia se transformar num vestido de gala, e o salão vazio, num palco do Teatro Municipal. Cada passo era preciso, cada giro uma libertação de anos de sonhos reprimidos. Por 3 minutos e 40 segundos, Marina não era a mãe solo que lutava para sobreviver. Era a bailarina que sempre viveu dentro dela. Foi exatamente nesse momento que Ricardo Tavares entrou no salão. Ricardo era uma figura imponente e intimidadora. Aos 45 anos, sua fortuna bilionária, construída com impérios imobiliários, só era superada pela fama de crueldade. Ele tinha prazer em humilhar funcionários em público, especialmente quando havia uma plateia disposta a rir junto e reforçar sua sensação de superioridade. Parado na entrada do salão, observou Marina dançar por alguns segundos, com uma expressão que começou em surpresa e rapidamente se transformou em algo mais sombrio,
Um sorriso maldoso surgiu em seus lábios. Ele havia encontrado o entretenimento perfeito para aquela noite. "Olhem só!" gritou Ricardo, batendo palmas de forma exagerada e sarcástica. "Nossa faxineira é uma artista!" A música parou abruptamente. O maestro, confuso, virou-se na direção da voz. Marina congelou no meio de um movimento, como uma estátua que, de repente, ganhasse consciência da própria exposição. O salão, que segundos antes era seu palco de sonhos, agora parecia uma arena de gladiadores. Os primeiros convidados começaram a entrar, atraídos pelo grito, e logo uma multidão curiosa se formou. "Venha cá, querida", chamou Ricardo com uma falsa gentileza, enquanto caminhava em direção a ela, como um predador que encontra a presa. "Já que você dança tão bem, que tal uma pequena apresentação para nossos convidados ilustres?" As risadas começaram baixas, um murmúrio maldoso que cresceu até se tornar uma verdadeira sinfonia de humilhação. Cerca de 500 pessoas da alta sociedade voltaram seus olhares para Marina, que sentiu o rosto arder de vergonha e o coração disparar de pânico. Ela tentou se esconder atrás de uma das colunas de mármore, mas era impossível. Todos os olhos estavam fixos nela, observando cada detalhe de sua figura simples em contraste com o luxo à sua volta. Eu estava só trabalhando, senhor", gaguejou Marina, com a voz quase inaudível diante do burburinho cruel. "Trabalhando", riu Ricardo, ainda mais alto, garantindo que todos o ouvissem. "Isso que você estava fazendo era trabalho?" Parecia mais uma fantasia de grandeza. Uma empregada que se acha bailarina. A humilhação era completa e devastadora. Marina sentia os diferentes tipos de olhares ao seu redor. Pena condescendente, desprezo elitista, diversão mórbida. Algumas mulheres sussurravam comentários maldosos, enquanto os homens riam abertamente da cena. Lágrimas começaram a se formar, mas ela lutou contra elas com toda a força. Não choraria diante daquela gente. Não lhes daria esse prazer. Foi então que Ricardo, percebendo que tinha a atenção total da plateia, decidiu levar o espetáculo a outro nível. "Sabe de uma coisa?", disse ele teatralmente, tirando do bolso do smoking uma carteira de couro italiano. Com um sorriso de deboche, ergueu uma nota de R$1.000 como se fosse um troféu. "Se dançar a valsa, eu limpo o salão. Que tal, pessoal? Querem ver nossa Cinderela tentar ser uma princesa de verdade?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até os garçons pararam de servir champanhe para assistir ao espetáculo cruel que se desenrolava no centro do salão. Marina fixou o olhar na nota que ele balançava. R$1.000. Era exatamente o que ela precisava para pagar o aluguel atrasado e talvez salvar a saúde da filha. Lia vinha tossindo há semanas. No posto de saúde, a médica dissera que poderia ser algo mais sério, talvez uma crise respiratória que exigia acompanhamento com um pneumologista infantil. Mas a consulta particular custava caro, e o único horário disponível era daqui a 2 dias. Se não conseguisse o dinheiro até lá, a vaga seria passada a outra criança. O aluguel podia esperar. A saúde da filha, não. "E se eu conseguir?", perguntou Marina, surpreendendo a todos com a coragem súbita que emergiu em sua voz. Ricardo gargalhou, como se tivesse ouvido a piada mais absurda do mundo. "Se você conseguir me impressionar", disse ele ainda rindo, "e eu duvido profundamente que vá conseguir, eu te dou R$10.000 e ainda limpo este salão inteiro com minhas próprias mãos." Um murmúrio de incredulidade percorreu o salão como uma corrente elétrica. Ricardo Tavares, o homem que não tocava nem na própria comida sem luvas, prometendo limpar o salão? Era algo simplesmente impensável. Mas se você passar vergonha, e com certeza vai passar, nunca mais trabalha em evento nenhum desta cidade, disse Ricardo com um sorriso cruel. "Eu mesmo me encarrego disso. Minha palavra vale mais que qualquer currículo." Marina sentiu as pernas tremerem, mas não de medo. Era adrenalina pura correndo por suas veias. R$10.000 poderiam mudar completamente sua vida e a dos filhos por um bom tempo.
consultas médicas, remédios, roupas novas, talvez até algumas aulas de dança para si mesma. Aceito, disse ela, com a voz firme como aço, mais determinada do que nunca. Ricardo sorriu com malícia, como um demônio que acabara de fechar um contrato. Excelente, maestro, ordenou levantando o braço. Toque a valsa mais difícil e complexa que conhece. Vamos ver do que nossa artista é realmente capaz. O que ninguém naquele salão sabia era que Marina Alves não era apenas uma faxineira comum. Ela guardava um segredo que nem mesmo seus filhos conheciam por completo. 13 anos antes, Marina era conhecida como a Pérola de Ipanema, uma das bailarinas mais promissoras do Rio de Janeiro. Aos 15 anos, já fazia parte do corpo de baile do Teatro Municipal e era apontada como a futura primeira bailarina da companhia. Sua infância girava inteiramente em torno da dança. A mãe, Dona Teresa, trabalhava em dupla jornada como costureira para pagar as aulas na Academia Imperial de Balé. Aos sábados, Marina acordava às 5 da manhã para 3 horas de treino antes das aulas regulares. Os domingos eram reservados aos ensaios especiais. Você tem algo especial, menina, dizia sempre o professor Vladimir Petrov, um russo rigoroso que havia dançado no Bolshoi. Sua técnica é impecável, mas há uma força nos seus movimentos que vem da alma. Uma bailarina negra com o seu talento pode abrir portas não apenas para si, mas para toda uma geração. Aos 17 anos, Marina recebeu uma bolsa integral para estudar na Academia de Balé de Paris. Era o sonho de qualquer bailarina brasileira, treinar com os melhores do mundo e, quem sabe, conquistar um lugar na Ópera de Paris. Mas a vida tinha outros planos. 3 dias antes da viagem, Dona Teresa sofreu um derrame fulminante. Em poucas horas, a mulher forte que sustentava a família sozinha ficou acamada, necessitando de cuidados constantes. Marina não hesitou, recusou a bolsa e ficou para cuidar da mãe. Vai, filha, sussurrava Dona Teresa com dificuldade. Realiza nosso sonho. Nosso sonho agora é você ficar boa, respondia Marina, massageando as mãos paralisadas da mãe. Paris pode esperar. Mas Paris não esperou. A bolsa foi concedida a outra garota, e Marina teve que trabalhar para pagar os remédios caros e as sessões de fisioterapia. Conseguiu alguns empregos como professora de dança infantil, mas o salário mal dava para sobreviver. Foi então que conheceu Daniel, um rapaz carinhoso, mecânico, que a amava exatamente como ela era. Você não precisa dançar para ser especial, dizia ele. Você já é perfeita. Aos 23 anos, Marina engravidou de Pedro. Aos 26, nasceu Lia. Daniel era um pai presente e amoroso, trabalhando dobrado para que ela pudesse ficar em casa com as crianças. Dona Teresa melhorou significativamente e chegou a conhecer os netos. Agora você tem uma família linda, dizia ela, sorrindo ao ver Marina brincando com os filhos. A dança foi só o começo da sua história. Por alguns anos, Marina foi genuinamente feliz. Dançava em casa para as crianças, que riam e tentavam imitar seus movimentos. Daniel vivia dizendo que um dia juntaria dinheiro para ela voltar a estudar dança, quando os pequenos crescessem. Mas a tragédia voltou a bater à sua porta. Daniel morreu em um acidente de trânsito quando Pedro tinha 5 anos e Lia apenas 2. Um caminhão desgovernado atingiu a moto dele em plena Avenida Brasil. Marina perdeu não apenas o marido, mas toda a estabilidade financeira da família. Dona Teresa, que havia se recuperado parcialmente, piorou novamente com o choque da perda do genro querido. De repente, Marina se viu sozinha, 2 filhos pequenos, uma mãe doente e nenhuma fonte de renda. Foi ali que a realidade cruel se impôs definitivamente sobre os sonhos. Mamãe, por que você não dança mais? Perguntou Pedro certa noite, vendo a mãe chorar após mais um dia em busca de emprego. Porque às vezes a vida muda nossos planos, meu amor, respondeu Marina, enxugando as lágrimas. Mas isso não quer dizer que paramos de sonhar. O primeiro emprego que conseguiu foi na clínica veterinária. O dono, Dr. Marcos, era um homem bondoso que compreendia sua situação e ofereceu um salário justo. Ainda assim, não o bastante para cobrir todas as despesas.
Dona Teresa faleceu no inverno passado, deixando Marina ainda mais sozinha no mundo. Agora eram apenas ela e os 2 filhos enfrentando todas as dificuldades. Os trabalhos extras como faxineira surgiram por pura necessidade. Uma conhecida da clínica indicou uma empresa de eventos e Marina descobriu que podia ganhar em um fim de semana o equivalente a uma semana inteira na recepção. Não há nada de errado em trabalhar honestamente, repetia para si mesma enquanto calçava o uniforme azul. Toda profissão tem sua dignidade. Mas no fundo do coração, sempre que ouvia música clássica nos eventos, algo dentro dela se agitava. As pernas formigavam de vontade de dançar. Os braços pareciam querer desenhar histórias no ar. O corpo inteiro clamava pela arte que um dia foi sua razão de viver. Por isso, naquela noite no Grand Hotel, quando o Danúbio Azul começou a tocar, Marina simplesmente não conseguiu resistir. Durante alguns minutos preciosos, voltou a ser quem realmente era no mais íntimo da alma. Agora, parada no centro do salão com 500 pessoas ricas a observando, Marina sabia que aquele era o momento mais importante de sua vida. Desde que perdera Daniel, 10 mil reais significavam não apenas o aluguel quitado por vários meses e o tratamento completo de Lia, mas a chance real de dar um fôlego para sua família e talvez, apenas talvez, voltar a sonhar com a dança. Mas se falhasse, nunca mais conseguiria trabalho em eventos na cidade. Ricardo Tavares tinha poder suficiente para destruir sua reputação por completo. O maestro a observou com curiosidade genuína. "Que valsa gostaria de dançar, senhorita?" perguntou. Marina respirou fundo, fechou os olhos e respondeu com serenidade. "A mais difícil que o senhor souber, eu aguento." Na plateia, algumas pessoas se ajeitaram nas cadeiras, prontas para assistir ao espetáculo. Ricardo cruzou os braços com arrogância, certo de que, em poucos minutos, estaria rindo da humilhação daquela mulher. Não fazia ideia do que estava prestes a presenciar. Enquanto Marina se preparava mentalmente, Ricardo saboreava cada segundo da situação. Para ele, aquilo não era apenas diversão. Era uma demonstração de poder que alimentava seu ego doentio. Ricardo nascera em berço de ouro, filho único de uma tradicional família do Tavares. Aos 12 anos, já humilhava colegas de escola menos favorecidos. Aos 20, herdou uma fortuna que multiplicou através de negócios imobiliários duvidosos, sempre pisando em quem fosse preciso. Sua especialidade era destruir sonhos. O pai de Ricardo, Álvaro Tavares, era um homem autoritário que acreditava que respeito se conquistava pelo medo. Quando o filho cometia um erro, não gritava, humilhava. Fazia-o pedir desculpas diante dos empregados, relembrando a falha por semanas. Cresceu acreditando que o poder era o único escudo contra a vergonha. Agora, adulto, cada vez que fazia alguém se encolher, era como se apagasse por um instante a lembrança do menino humilhado que um dia foi. 3 anos antes, em uma festa semelhante, ele havia arruinado a carreira de um jovem pianista chamado Eduardo. O rapaz, filho de um porteiro, tocava com perfeição, mas Ricardo armou uma situação humilhante que o fez abandonar a música para sempre. "Lugar de pobre é servindo, não se exibindo", dissera na época. 2 anos depois, foi a vez de Clara, uma chefe talentosa que trabalhava no buffet de um de seus eventos. Quando ousou sugerir uma melhoria no cardápio, Ricardo a ridicularizou diante de todos e garantiu que ela nunca mais conseguisse emprego em restaurantes de prestígio na cidade. "Gente assim precisa aprender onde é o seu lugar", dizia aos amigos. Senão, começam a ter ideias acima da realidade. Ricardo tinha um método. Primeiro, criava uma situação onde a vítima se sentia tentada a mostrar seu talento. Depois, lançava um desafio impossível. E quando a pessoa inevitavelmente falhava, ele usava sua influência para garantir que as consequências fossem devastadoras. Sua rede de contatos era vasta e venenosa. Donos de empresas, diretores de teatros, produtores de eventos. Todos deviam favores a Ricardo ou dependiam de seus investimentos. Uma palavra sua podia abrir portas,
ou fechá-las para sempre. Você conhece o Ricardo? Riam seus amigos ricos. Ele tem um faro incrível para quem tenta ser mais do que é. Na verdade, Ricardo tinha faro para talento genuíno, e isso o aterrorizava. Aos 45 anos, nunca criara nada de valor. Sua fortuna vinha de herança e especulação. Sua fundação de caridade não passava de fachada para benefícios fiscais. Não tinha dons artísticos, nem habilidades especiais, nem qualquer contribuição significativa para o mundo. Por isso, sempre que via alguém com talento verdadeiro, especialmente alguém de origem humilde, sentia uma raiva profunda e irracional. Era como se a existência dessas pessoas fosse um lembrete constante da própria mediocridade de Ricardo, cuidadosamente disfarçada sob camadas de riqueza. Naquela noite, ao ver Marina dançando sozinha no salão, ele sentiu aquela raiva familiar subir-lhe pelo peito. A graciosidade natural dela, a paixão evidente em cada movimento, a técnica impecável escondida sob o uniforme simples, tudo aquilo o incomodava profundamente. Mais uma que se acha especial, pensou. Vou mostrar a ela e a todos qual é a realidade. Ricardo tinha certeza absoluta de que Marina iria falhar miseravelmente. Afinal, ela era apenas uma faxineira de 30 anos, provavelmente sem treinamento formal, tentando dançar uma valsa complexa diante de 500 pessoas da elite. A pressão sozinha já seria suficiente para destruí-la. Mas havia outro motivo para sua confiança. Ele havia instruído secretamente o maestro a escolher a Valsa do Imperador, de Strauss, uma das peças mais tecnicamente desafiadoras do repertório clássico, cheia de mudanças bruscas de ritmo e movimentos que exigiam anos de preparação. Maestro Álvaro, sussurrou Ricardo ao ouvido do maestro enquanto Marina se posicionava. Toque aquela valsa de que conversamos, a mais difícil, e no andamento mais rápido possível. O maestro, que lhe devia favores financeiros, apenas acenou discretamente. Ricardo também havia combinado algo com alguns de seus amigos mais cruéis na plateia. Quando ela começar a se enrolar, riam alto, instruiu. Quero que ela sinta o peso completo da humilhação. Beto Monteiro, um empresário igualmente desprezível, sorriu com malícia. Você realmente não tem piedade, Ricardo. Piedade é para os fracos, respondeu ele satisfeito. Estou fazendo um favor para ela. Melhor saber o lugar que ocupa antes de se machucar ainda mais com fantasias. Patrícia Vasconcelos, uma socialite famosa pela língua afiada, já preparava os comentários venenosos. Coitadinha, acha que é bailarina? Vai ser hilário ver a realidade bater na cara dela, disse rindo. Ricardo observava a Marina no centro do salão com uma satisfação antecipada. Em poucos minutos pensava, mais uma pessoa inferior aprenderia a não sonhar alto demais. Mas o que ele não sabia era que sua arrogância estava prestes a se voltar contra ele de forma espetacular. Entre os convidados, doutora Lúcia Monteiro observava a cena com um desconforto que ia além da indignação. Diretora artística do Teatro Nacional, ela dedicara a vida a reconhecer e proteger talentos genuínos, e aquele rosto no centro do salão lhe parecia dolorosamente familiar. Não pode ser, murmurou, apertando o colar no pescoço. 15 anos antes, quando ainda era jurada do concurso estadual de dança clássica, Lúcia assistira a uma adolescente negra chamada Marina Alves, apelidada pela imprensa de a Pérola de Ipanema. A menina havia encantado o júri com uma interpretação da Valsa do Imperador tão madura que até o lendário Vladimir Petrov, mestre russo de renome, comentara que ela tinha a alma de uma bailarina adulta em corpo de criança. Lúcia conhecia Ricardo há anos e sabia exatamente qual era o seu jogo. Já presenciara situações semelhantes e sempre se arrependia por não ter interferido. Desta vez, seria diferente. Enquanto Ricardo saboreava sua maldade antecipada, doutora Lúcia se posicionou discretamente na primeira fila, pronta para intervir. Tinha um pressentimento de que aquela noite seria especial. Maestro, disse Ricardo em voz alta, garantindo que todos ouvissem.
Toque a mais difícil mesmo, sem piedade. Quero ver se nossa artista está à altura de suas pretensões. O sorriso cruel que estampava seu rosto era a personificação da maldade humana em sua forma mais pura. No centro do salão, Marina respirou fundo, fechou os olhos e esperou a música começar. Ricardo cruzou os braços, certo de que, em poucos minutos, estaria rindo da maior humilhação que já havia orquestrado. O que ele não podia imaginar era que, nos últimos 6 meses, Marina havia voltado secretamente a treinar dança. Tudo começou quando Lia teve uma crise de asma grave e precisou ser internada. Durante as longas noites no hospital, Marina conheceu Dona Celina, uma senhora de 78 anos que visitava o neto na mesma ala pediátrica. Você tem o porte de uma bailarina, disse Dona Celina logo na primeira conversa. Já dancei muito na minha época. Reconheço uma colega quando vejo, disse Dona Celina com um sorriso gentil. Marina apenas balançou a cabeça, um sorriso triste surgindo nos lábios. Dancei sim, há muito tempo, mas isso ficou no passado. Passado, disse Dona Celina com um brilho nos olhos. A dança nunca fica no passado. Ela permanece na alma, esperando a hora de voltar. Durante as noites em que passou no hospital com Lia, Marina descobriu algo que a surpreendeu. Dona Celina fora a primeira bailarina do Teatro Municipal nos anos 1960 e conhecia cada passo da carreira de Marina. Ela até assistira a algumas apresentações quando a menina ainda era adolescente. Você era a pérola de Ipanema, exclamou Dona Celina emocionada. Lembro-me perfeitamente. Vladimir Petrov falava de você como se fosse filha dele. Ele dizia que você seria a maior bailarina brasileira de todos os tempos. Marina sentiu as lágrimas surgirem. A vida mudou meus planos, disse com a voz embargada. A vida muda planos, mas não destrói talentos, corrigiu a idosa. Seu corpo ainda lembra cada movimento, tenho certeza disso. Quando Lia teve alta, Dona Celina fez um convite inesperado. Venha à minha casa nas tardes de domingo. Tenho um estúdio completo no porão. Podemos relembrar os velhos tempos. Marina hesitou. Domingo era o único dia de descanso que tinha, totalmente dedicado aos filhos. Traga as crianças, insistiu Dona Celina. Elas podem brincar no jardim enquanto trabalhamos. Será bom para todos. No primeiro domingo, conversaram apenas sobre técnica. Dona Celina mostrou fotos antigas, contou histórias de grandes apresentações e mestres que conheceu ao longo da carreira. No segundo domingo, pediu que Marina fizesse movimentos básicos, só para testar se o corpo ainda lembrava. O corpo não apenas lembrava, ele pedia para dançar. Meu Deus! Exclamou Dona Celina ao ver Marina executar um grande jeté perfeito. É como se você nunca tivesse parado de treinar. Sua técnica está intacta. A partir do terceiro domingo, estabeleceram uma rotina. Enquanto Pedro e Lia brincavam no jardim sob os cuidados da empregada, Marina e Dona Celina praticavam no estúdio improvisado no porão. Não encare isso como uma volta aos palcos, dizia Dona Celina. Veja como terapia para a alma. Seu corpo precisa da dança para se sentir completo. Durante 6 meses, todos os domingos, das 14 horas às 17 horas, Marina redescobriu a dança. Dona Celina, apesar da idade, continuava uma professora excepcional. Corrigia posturas, sugeria interpretações e compartilhava segredos aprendidos com grandes mestres europeus. A valsa do imperador sempre foi minha especialidade, disse Dona Celina certa tarde. Você a dançava com uma maturidade impressionante para alguém tão jovem. Não lembro direito, respondeu Marina mentindo. Na verdade, lembrava de cada compasso. Então vamos refrescar a memória, sugeriu Dona Celina. Durante 3 domingos consecutivos, revisaram a valsa complexa. Dona Celina tocava piano, enquanto Marina dançava com precisão e emoção, cada gesto carregado de experiência e saudade. Perfeito, disse Dona Celina no último ensaio. Você está até melhor do que aos 17 anos. A dor e a vida lhe deram profundidade emocional nos movimentos que antes não tinha. Pedro e Lia observavam fascinados. Mamãe fica diferente quando dança, comentou Pedro.
Fica mais brilhante, completou Lia. É verdade. Parece até que ela cresce e fica mais bonita. Dona Celina sempre encerrava os encontros com a mesma frase: talento como o seu não pode ficar escondido. Um dia, a vida vai lhe dar uma oportunidade e você precisa estar pronta. Certa vez, vendo Marina exausta, ela acrescentou: e lembre-se, a plateia mais hostil é a que mais precisa da sua arte. Não dance para impressioná-los. Dance para mostrar a eles uma verdade que o dinheiro não pode comprar. Marina jamais imaginou que essa oportunidade chegaria de forma tão inesperada e humilhante. Na semana anterior ao evento no Grand Hotel, ela treinou a valsa do imperador pela última vez na casa de Dona Celina. Sinto que algo importante vai acontecer em breve, disse a senhora com ar de mistério. Como pode sentir isso? Riu Marina. 60 anos de palco ensinam a pressentir os momentos decisivos, respondeu Dona Celina. Confie em mim e confie em você mesma. Agora, no centro do salão do Grand Hotel, Marina sentiu as palavras da amiga ecoarem em sua mente. Seus músculos estavam prontos, sua técnica afiada, sua interpretação madura. Respirou fundo e assumiu a posição inicial da valsa. Por um instante aterrorizante, o peso de 500 olhares a esmagou. O medo sussurrou em sua mente. Você não é mais uma bailarina. Você é uma faxineira. Você vai falhar. Mas então ela fechou os olhos e viu os rostos de Pedro e Lia. A imagem deles reacendeu a chama em seu coração, transformando o pânico em determinação. Eu aguento, pensou, a voz de sua alma ecoando a que dissera ao maestro. Na plateia, Dr. Lúcia Monteiro observava cada detalhe da postura perfeita e sentiu um arrepio. Essa mulher sabe exatamente o que está fazendo, pensou. Ricardo, percebendo a confiança repentina, sentiu uma pontada de dúvida. É impossível, murmurou. Ela não pode ser tão boa assim. O maestro ergueu a batuta, olhou para Marina uma última vez e sorriu discretamente. Ele também reconhecia uma profissional quando via. A valsa do imperador no andamento original, anunciou, ignorando completamente as instruções de Ricardo para acelerar a música. Marina fechou os olhos. Sentiu 13 anos de saudade explodirem em movimento puro. Cada gesto carregava técnica, emoção e memória. A transformação foi instantânea, quase mágica. Os primeiros acordes da valsa do imperador preencheram o salão como uma tempestade contida. Marina permaneceu imóvel por 3 compassos, como uma estátua de mármore no centro do palco improvisado. Ricardo sorriu com malícia, cochichando para Beto Monteiro. Já travou de nervoso. Essa vai ser mais fácil do que imaginei. Mas Dr. Lúcia Monteiro percebeu imediatamente. Marina não estava travada. Ela contava os tempos musicais, preparando-se para entrar exatamente no momento que a música exigia. Era a postura de uma profissional experiente. No 4º compasso, Marina abriu os olhos. O que aconteceu a seguir deixou o salão em silêncio absoluto. Ela começou com um porte de brás lento e majestoso. Os braços desenhavam arcos perfeitos, enquanto os pés deslizavam com suavidade impecável. Cada movimento carregava uma precisão técnica quase inacreditável. Mas havia mais. Uma expressividade emocional que transformava a técnica em pura arte. Meu Deus! Sussurrou Patrícia Vasconcelos, esquecendo completamente os comentários maldosos que havia preparado. Ela é profissional. Na primeira rotação da valsa, Marina executou uma série de turns que atravessaram todo o salão. Giros perfeitamente controlados, postura ereta como uma lança, braços mantendo a forma clássica mesmo em movimento. Ricardo sentiu um aperto no estômago. Impossível, murmurou. Uma faxineira não pode dançar assim. Mas aquilo era só o começo. Quando a música acelerou no 2º movimento, Marina respondeu com jetés e assemblés que mostravam não apenas técnica, mas força física impressionante. Cada salto alcançava a altura perfeita. Cada aterrissagem era silenciosa, leve como uma pluma tocando o chão. Dr. Lúcia Monteiro tinha lágrimas nos olhos. Em 25 anos dirigindo companhias de balé, raramente presenciara uma performance tão completa.
Ela não está apenas dançando, pensou. Está contando sua história de vida através do movimento. Era exatamente isso que acontecia. Cada gesto carregava 13 anos de sonhos reprimidos. Ao estender os braços em grande porte de brás, Marina abraçava simbolicamente todos os filhos do mundo que não pôde criar como gostaria. Nos giros, girava para longe da dor e da humilhação. Nos saltos, superava cada obstáculo que a vida colocara em seu caminho. A plateia estava hipnotizada. Na terceira parte da valsa, a mais tecnicamente desafiadora, Marina executou uma sequência de grandes fouettes que arrancou suspiros até dos músicos da orquestra. 16 giros consecutivos, cada perna desenhando círculos perfeitos no ar. Controle absoluto. Ricardo estava pálido, as mãos tremendo enquanto sua humilhação se desenrolava diante de seus olhos. Isso não pode estar acontecendo, repetia mentalmente. Ela é só uma empregada. Beto Monteiro, Patrícia e todos os outros haviam esquecido de rir. Agora eram apenas espectadores absortos diante de uma performance que poucos teatros do mundo têm o privilégio de testemunhar. E foi no final que Marina elevou tudo a um nível transcendental. No crescendo final, posicionou-se no centro exato do salão e executou a sequência mais difícil da valsa, uma combinação de Tour GT, Sisson Ferme e Grand Carénavant, que exigia técnica perfeita e interpretação dramática profunda. Ela dançou sua história. Dançou como uma mulher negra que sempre precisou ser 2 vezes melhor para receber metade das oportunidades. Lançou no ar sua dor, sua luta, o amor pelos filhos, a saudade do marido, a determinação de sobreviver e a esperança de dias melhores. Cada movimento era uma palavra, cada sequência uma frase completa de uma história linda e dolorosa, contada pela linguagem universal da dança. Quando o acorde final chegou, Marina terminou com uma reverência perfeita. Cabeça baixa, braços em quinta posição clássica, respiração controlada como se despertasse de um sonho magnífico. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, quase sepulcral. Por 15 segundos eternos, 500 pessoas permaneceram imóveis, absorvendo o que tinham acabado de presenciar. Não era possível que uma simples faxineira tivesse acabado de executar uma das performances mais perfeitas que já viram na vida. Ricardo estava em choque completo, a boca aberta, os olhos arregalados, a mente lutando para processar a realidade. A mulher que ele tentara humilhar acabara de demonstrar um talento que poucas pessoas no mundo possuíam. Dr. Lúcia Monteiro foi a primeira a quebrar o silêncio. "Brava!" gritou, levantando-se, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Brava!" Como uma onda, a plateia inteira se levantou em aplausos frenéticos, gritando brava em uníssono. Alguns choravam, emocionados com a beleza pura do que presenciaram. Marina ergueu a cabeça lentamente, ainda absorvendo a própria performance. Por alguns minutos, ela havia sido novamente a bailarina que sempre foi destinada a ser. Dançou com a mesma paixão e perfeição de quando era adolescente, agora com a profundidade emocional que só a vida pode ensinar. Ricardo permaneceu sentado, pálido como um fantasma, observando sua humilhação pública se desenrolar. Vários convidados já se aproximavam de Marina para cumprimentá-la, reconhecendo a artista excepcional que ela claramente era. "Onde você estudou?" perguntava uma senhora elegante. "Quando vai se apresentar novamente?" questionava um homem de smoking. "Você tem empresário?" indagava uma jovem com olhos brilhantes de admiração. Mas foi a doutora Lúcia Monteiro quem se aproximou com a pergunta que mudaria tudo. "É você, não é? Marina Alves? A pérola de Ipanema. Eu sabia que não podia ter esquecido uma artista como você." "Sim, sou eu", confirmou ela, a voz ainda trêmula de emoção, mal acreditando que havia sido reconhecida, enquanto limpava discretamente as lágrimas. Doutora Lúcia segurou as mãos de Marina com delicadeza, como quem toca uma obra de arte preciosa. "Há quanto tempo você não se apresenta profissionalmente?" 13 anos,
sussurrou Marina. Não me apresento há 13 anos. Um murmúrio de incredulidade percorreu os convidados próximos. Como é possível manter técnica tão perfeita após tanto tempo afastada dos palcos? Impossível, disse doutora Lúcia balançando a cabeça em admiração. O que você acabou de fazer foi arte pura. Pouquíssimas bailarinas no mundo conseguem transmitir tanta emoção mantendo a perfeição técnica. Ricardo finalmente se levantou, tentando recuperar o controle da situação que havia criado. Sua face estava vermelha de raiva e humilhação, mas ele sabia que não podia fugir. Centenas de pessoas assistiam, muitas filmando com celulares. Muito bonito, disse ele, forçando casualidade enquanto caminhava em direção a Marina. Realmente não esperava isso. Seus olhos encontraram os dela, e pela primeira vez na vida, Ricardo Tavares se sentiu pequeno diante de outra pessoa. Havia algo na expressão de Marina, não arrogância, mas uma dignidade inabalável que ele nunca possuíra, apesar de toda a sua riqueza. Senhor Tavares, disse doutora Lúcia com firmeza, creio que o senhor deve algumas palavras a esta senhora, e não me refiro apenas a palavras. Ricardo engoliu em seco. Ele havia feito a aposta publicamente diante de centenas de testemunhas. Alguns, inclusive, haviam gravado seus comentários iniciais. Não havia como escapar. Você dançou bem, admitiu relutante. Muito bem, na verdade. Bem, explodiu doutora Lúcia. Senhor Tavares, o que acabamos de presenciar foi uma das performances mais extraordinárias que já vi em 40 anos de carreira. Esta mulher não dançou bem. Ela dançou magnificamente. Outros convidados começaram a se manifestar. O maestro Álvaro aproximou-se com os olhos brilhantes de emoção. Em 50 anos regendo orquestras, raramente vi alguém interpretar Strauss com tanta precisão e sentimento. Senhora, a senhora é uma verdadeira artista. Carlos Eduardo Menezes, crítico de arte do maior jornal da cidade, empurrava pessoas para chegar perto de Marina. Precisamos conversar, disse urgentemente. O Rio precisa saber que temos um talento dessa magnitude trabalhando em limpeza. Eu trabalho com limpeza para sustentar meus filhos, completou Marina sem vergonha. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. A plateia finalmente entendia a magnitude da situação. Aquela não era apenas uma performance impressionante. Era a história de uma artista excepcional, que a vida havia empurrado para a invisibilidade. Meus filhos, murmurou Marina, lembrando-se subitamente da realidade. Eles estão sozinhos em casa. Eu preciso... Espere, interrompeu doutora Lúcia com firmeza. Antes de qualquer coisa, este cavalheiro tem uma dívida a pagar. Todos os olhares se voltaram para Ricardo, visivelmente desconfortável. Ele sabia que não tinha escolha. Ricardo tirou 10 notas de R$1.000 da carteira com movimentos relutantes. Aqui estão os 10.000, disse, estendendo o dinheiro com má vontade. E o resto da aposta? Perguntou doutora Lúcia, com um sorriso frio que não chegava aos olhos. Ricardo ficou lívido. O resto? Gaguejou. Você disse que limparia o salão com suas próprias mãos, caso ela conseguisse impressionar, lembrou Beto Monteiro, agora se divertindo com o desconforto do amigo. E veja, ela não só impressionou, nos deixou todos em êxtase. Eu estava brincando, obviamente, balbuciou Ricardo. Brincando? Quando você humilhou esta senhora publicamente há meia hora, também estava brincando com seus comentários cruéis sobre a fantasia de grandeza dela? Doutor Lúcia falou com a voz gelada. O salão inteiro observava. Muitos convidados seguravam celulares registrando cada momento. Ricardo percebeu que, se não cumprisse a aposta, seu escândalo seria ainda maior. Está bem, murmurou entre dentes, mas não vou limpar o salão inteiro. Isso é ridículo. Uma aposta é uma aposta, disse firmemente o maestro Álvaro. Um homem mantém a palavra. Ricardo olhou ao redor, buscando apoio, mas só encontrou olhares de expectativa. Até mesmo seus amigos pareciam aguardar que ele cumprisse o prometido. Com movimentos rígidos de raiva contida, tirou o paletó do smoking e arregaçou as mangas da camisa branca.
Um garçom, compreendendo a situação, trouxe uma vassoura e um pano. Não precisa limpar tudo, disse Marina suavemente, falando pela primeira vez desde que recebera o dinheiro. Apenas passe o pano onde eu dancei. Acho que isso já é suficiente. Era um gesto de misericórdia que Ricardo não merecia. Todos sabiam disso, mas Marina não era cruel. Era apenas uma mulher forte que acabara de reconquistar sua dignidade. Ricardo se ajoelhou no chão de mármore e começou a passar o pano na área onde Marina havia dançado. Cada movimento era uma humilhação pública, mas também uma lição de que riqueza não torna ninguém superior. Enquanto isso, Dr. Lúcia conversava com Marina. Querida, eu dirijo o Teatro Nacional. Precisamos conversar sobre seu futuro. O que você fez hoje não pode ficar escondido. Marina olhou para os 10 mil reais em suas mãos, mais dinheiro do que vira junto em anos, e depois para a mulher elegante à sua frente. Eu tenho 2 filhos pequenos, disse. Não se preocupe com eles, interrompeu Dr. Lúcia. O teatro tem creche para filhos de funcionários. Marina, você é boa demais para ficar escondida. O Brasil precisa ver o que você sabe fazer. Ricardo terminou de limpar o chão e se levantou, o rosto vermelho de vergonha, o smoking amassado. Aprendera da forma mais pública possível que talento verdadeiro não conhece classe social. Posso ir agora? Perguntou com voz rouca. Pode, respondeu Dr. Lúcia friamente, mas espero que tenha aprendido algo hoje. Ricardo saiu em silêncio, seguido pelos murmúrios e olhares de desprezo dos convidados. Sua reputação como homem poderoso havia sido destruída por uma mulher de 30 anos que tentara humilhar. Marina guardou o dinheiro na bolsa simples e olhou ao redor do salão, onde 15 minutos antes era apenas uma faxineira invisível. Agora era o centro das atenções de algumas das pessoas mais influentes do Rio de Janeiro. Sua vida havia mudado completamente. 6 meses depois, o Teatro Nacional estava lotado para a estreia de Noites Cariocas, um espetáculo criado especialmente para Marina Alves, agora conhecida nacionalmente como a faxineira que dançou para a vida. Na primeira fila, Pedro e Lia assistiam a mãe com olhos brilhantes de orgulho. Aos 7 anos, Pedro dizia aos colegas: "Minha mãe é a bailarina mais famosa do Brasil." Lia, aos 5, repetia: "Mamãe, voa no palco." Dr. Lúcia cumprira cada promessa feita naquela noite transformadora. Marina foi contratada como primeira bailarina do Teatro Nacional, com um salário que permitia sustentar a família dignamente e realizar sonhos que antes pareciam impossíveis. O apartamento de 2 cômodos em Madureira deu lugar a uma casa de 3 quartos em Copacabana, com vista para o mar que Marina sempre sonhara mostrar aos filhos. Pedro estava matriculado em uma excelente escola particular, e Lia finalmente tratou completamente a asma que a atormentava desde pequena. Mas a transformação mais linda não estava no dinheiro ou no endereço novo, estava nos olhos de Marina. Naquela noite especial, enquanto se preparava para entrar no palco do Teatro Nacional como protagonista absoluta, Marina pensava em todas as pessoas que tornaram aquele momento possível. Dona Celina estava na 3ª fila, com 79 anos e um sorriso radiante. "Eu sempre soube que este dia chegaria", havia dito na semana anterior. "Talentos como o seu são raros demais para ficarem escondidos para sempre." O maestro Álvaro era o maestro da noite, tendo aceitado o convite especial para reger a estreia de Marina. "É uma honra", disse emocionado. "Uma verdadeira artista merece uma noite perfeita." Carlos Eduardo Menezes, o crítico que conhecera Marina na noite do Grande Hotel, também estava presente. Seu texto já estava praticamente pronto. Marina Alves não é apenas uma bailarina excepcional. Ela é a prova viva de que talento verdadeiro transcende qualquer barreira social ou racial, sempre encontrando seu caminho para a luz. Até mesmo algumas pessoas da noite fatídica haviam pedido ingressos. Beto Monteiro e Patrícia Vasconcelos estavam na plateia, agora genuínos admiradores da mulher que ajudaram a humilhar 6 meses antes. "Nunca me senti tão envergonhada na vida", confessara Patrícia às amigas.
Ver aquela mulher dançar foi uma lição de humildade que nunca vou esquecer. Mas havia uma ausência notável: Ricardo Tavares. Nos meses seguintes àquela noite, ele havia experimentado algo completamente novo, consequências reais para seus atos cruéis. O vídeo de sua humilhação pública viralizou, assistido por milhões de pessoas que celebraram a vitória de Marina e condenaram sua arrogância. Mas a verdadeira mudança não veio da opinião pública. Veio do próprio vídeo. Uma noite, trancado em seu escritório de luxo, Ricardo assistiu ao clipe pela 20ª vez. Ele não focava na parte em que limpava o chão. Ele pausava e dava zoom em seu próprio rosto no momento em que gritava: "Nossa faxineira é uma artista." Ele viu o sorriso maldoso, a postura idêntica à de seu pai. Pela primeira vez, ele não se viu como um homem poderoso, mas como um valentão patético, aterrorizando uma mulher cansada para entreter uma sala cheia de bajuladores. Ele finalmente se viu como o mundo o via, uma cópia exata do homem que ele mais temia e desprezava. O copo de uísque caiu de sua mão trêmula, estilhaçando-se no mármore. Foi ali, no silêncio ensurdecedor, que Ricardo Tavares quebrou de verdade. Seus negócios começaram a sofrer. Clientes cancelaram contratos, parceiros se afastaram, funcionários pediram demissão. A Fundação Tavares perdeu credibilidade quando investigações mostraram que menos de 10% dos recursos arrecadados chegavam de fato às causas sociais anunciadas. Ricardo aprendeu, da forma mais dolorosa, que crueldade tem preço, e nem sempre o dinheiro pode pagá-lo. Sua primeira atitude, no entanto, não foi tentar salvar seus negócios, mas sua consciência. Depois de semanas de busca, ele encontrou Eduardo, o pianista que humilhara anos antes, agora trabalhando como caixa de supermercado. Sem se identificar, Ricardo financiou anonimamente uma bolsa de estudos integral para ele no conservatório mais prestigiado do país. Foi somente após esse ato que ele sentiu que poderia começar a reparar o dano que causou a Marina. 3 semanas antes da estreia de Marina, ele procurou o Dr. Lúcia Monteiro. Gostaria de fazer uma doação para o Teatro Nacional, disse, claramente desconfortável. Sem lamirar, sem publicidade, sem contrapartida, apenas uma doação. Dr. Lúcia o analisou cuidadosamente. E por que faria isso, Sr. Tavares? Ricardo demorou a responder. Porque aprendi que humilhar pessoas não me torna superior, me torna menor. Talvez seja a hora de tentar consertar alguns dos danos que causei. A doação foi aceita e usada para criar um programa de bolsas para jovens bailarinos de comunidades carentes, com foco especial em talentos negros e periféricos. O nome do projeto? Projeto Marina Alves. Talentos Sem Fronteiras. Agora, no camarim do Teatro Nacional, Marina terminava de se preparar para a performance mais importante de sua vida. O figurino era um tutu clássico em tons de azul e prata, que a fazia parecer uma princesa dos contos de fadas. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Marina, tem alguém que gostaria de falar com você antes da apresentação, disse Dr. Lúcia. A porta se abriu e Ricardo entrou. Estava diferente, mais humilde, sem a arrogância de antes, segurando um buquê simples de flores brancas. Marina, disse ele com voz hesitante, sem conseguir encará-la diretamente. Eu não vim pedir desculpas apenas pelo que fiz. Vim pedir desculpas pelo que eu era. Naquela noite, vi algo verdadeiramente belo, e meu primeiro instinto foi destruir. Isso me tornou menor do que eu jamais imaginei ser possível. Marina o observou, vendo não mais um bilionário arrogante, mas um homem confrontando sua própria escuridão. O primeiro passo para ser uma pessoa melhor é entender o que nos tornava piores, disse ela suavemente. Eu aceito suas desculpas, Ricardo. Ricardo entregou as flores com as mãos tremendo. Você mereceu tudo de bom que aconteceu. E mais, muito mais. Ele saiu do camarim em silêncio, e Marina sorriu para as flores. Era o fechamento de um ciclo doloroso e o início definitivo de sua nova vida.
5 minutos depois, ela estava no palco diante de 1.500 pessoas, em pé e aplaudindo antes mesmo da música começar. Quando os primeiros acordes de Clair de Lune preencheram o teatro, Marina começou a dançar, não apenas com técnica perfeita, mas com a alegria de quem recuperou seus sonhos. Na plateia, Pedro gritou: "Vai, mamãe!" E Lia bateu palminhas com entusiasmo. Dr. Lúcia assistia da cadeira, com lágrimas nos olhos. Às vezes pensou: a vida nos dá exatamente a história linda que precisávamos ver. Quando a cortina se fechou, após 15 minutos de ovation de pé, Marina sorriu, olhando para as flores de Ricardo em seu camarim. Ela havia perdoado, mas, acima de tudo, havia vencido. A faxineira invisível tornara-se uma estrela inesquecível, e sua luz brilharia para sempre. A história de Marina mostra que nenhum talento merece ser apagado e que dignidade nunca deve ser humilhada. Muitas vezes, aqueles que parecem invisíveis carregam uma luz capaz de transformar o mundo inteiro. Se essa história tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente o que mais te emocionou. Seu apoio faz toda a diferença para que mais pessoas recebam histórias de superação como esta.